e te atualiza também sobre o Corinthians. José Martínez está na mira de um clube dos Estados Unidos e outro do Catar. Preciso te atualizar também sobre o Corinthians, quanto o Timão faturou com o título do Campeonato Paulista. E o Corinthians é campeão depois de quase 6 anos. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores sobre o título e fala também da declaração importante de Ramon Dias, colocando a sua permanência em dúvida. As últimas no mercado, bastidores, transferências. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva, José Martínez, titular absoluto do Corinthians, tem sondagens do futebol dos Estados Unidos e do Catar. Jogador que virou titular absoluto e peça fundamental na conquista do título do Campeonato Paulista, foi o único dos meio-campistas do Corinthians que não teve recentemente uma renovação de contrato. Carrijo e o Rodrigo Galo receberam recentemente aumentos salariais. Já o Martínez segue ganhando $70 mil por mês, o mesmo valor que ele havia acertado quando chegou do Philadelphia Union. Compra no ano passado por $1.800.000. Na atual temporada, Martínez tem 14 jogos, 1 gol e 1 assistência. Antes de gravar o vídeo, ao saber das sondagens do Catar e dos Estados Unidos, procurei o Diogo Silva, que é representante do atleta e dono da Web Soccer. O Diogo garantiu que o Martínez quer continuar. Venezuelano de 30 anos de idade, super adaptado ao futebol brasileiro e bastante feliz com tudo que tem vivido no Corinthians, especialmente depois do título do campeonato. Mas a tendência é que o Corinthians precise reajustar os salários do atleta para algo melhor do que esses $70 mil, para que o Martínez esqueça essa ideia de se mudar ou para os Estados Unidos ou para o Catar. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Quanto o Timão faturou com o título do Paulistão? Logo de cara, a vitória diante do Palmeiras, depois de 2 jogos, assegurou um prêmio de R$5 milhões, era essa a grana prometida pela Federação Paulista ao campeão. O Timão também teve direito a uma bilheteria de R$4.600.000 na noite dessa quinta-feira, na Neoquímica Arena, fruto de 48.932 torcedores. 2 dos patrocinadores do Corinthians também pagam bônus por títulos. O título do Paulista é aquele que menos vale bônus, dá para contar que esses 2 bônus vão assegurar algo na casa dos R$2 milhões ao Timão. Então são 5 milhões mais 4.600.000, embora esse valor seja bruto, e outros 2 milhões, o Timão com pouco mais de R$10 milhões em caixa. É bem verdade também que 5 milhões, ou melhor, R$4.700.000 terão de ser pagos a Memphis Depay. O problema é que esse valor é líquido e está previsto no contrato. Então o Corinthians vai desembolsar pouco mais de R$5 milhões apenas para honrar com um compromisso firmado com o Memphis, e o pagamento precisa ser feito até o dia 20 do próximo mês. Além disso, também havia sido prometido para os atletas um bicho individual para cada um dos jogadores de R$400 mil, entre os atletas que mais jogaram, os titulares absolutos ao longo da campanha. O torcedor não está nem um pouco preocupado com essas contas, só quer saber de festejar o 31º título paulista, que faz do Corinthians o clube com mais conquistas no Paulistão, são 5 de vantagem em relação ao Palmeiras. Timão que ainda conseguiu quebrar uma sequência, impedindo o Palmeiras de ser tetracampeão invicto, que se aconteceria pela primeira vez. A saideira em relação ao Corinthians, a taça conquistada nessa quinta-feira, colocou fim a um jejum de quase 6 anos sem voltas olímpicas pelos lados corintianos. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Flamengo, com o BAP, presidente rubro-negro, mandando um recado pro Corinthians. O BAP deu uma entrevista à Flamengo TV, explicando sobre o novo modus operandi rubro-negro em relação à venda de atletas. Abre aspas pro presidente: Flamengo só negocia jogador à vista no Brasil. Não vou vender de outro jeito, porque os clubes não honram o que está combinado. O recado envolve, entre outros clubes, o Corinthians, que era um dos temas centrais. O Corinthians tem tido uma série de problemas com pagamentos a outros clubes. Importante acrescentar com a frase do presidente. O presidente BAP chega a dizer que não é o Flamengo que está errado, são os clubes brasileiros que não pagam, que estão muito equivocados. E a partir de agora, a nova posição do Flamengo é essa. Flamengo que tem, entre outros, pendências com o Internacional. Na semana passada, o Rubro Negro divulgou a lista de todos os clubes que devem para o Fla, incluindo cada uma das negociações.
Preciso te contar agora que o Timão campeão paulista pode ficar sem Ramon Dias. E foi o próprio técnico quem levantou essa suspeita em entrevista coletiva no Allianz Parque depois do 0-0 contra o rival. Corinthians corria enorme risco de ver seu técnico demitido em caso de vice-campeonato, mas com a conquista de um título que põe fim a uma fila de quase 6 anos, certamente o tema demissão do Ramon Dias foi descartada pelas próximas semanas, para não dizer meses. Só que, na entrevista coletiva, o Ramon disse o seguinte, abre aspas, uma conquista com muita dificuldade. Espero que sirva para que a equipe continue crescendo com a gente ou com outro treinador. Declaração que chamou a atenção e que mostra que o Ramon se incomodou com a série de especulações sobre a possibilidade da demissão dele e também do seu filho Emiliano Dias em caso de vice-campeonato. Ramon correu riscos de demissão no ano passado, quando ele consegue de forma até mágica uma recuperação, escapa, o time se salva do rebaixamento e consegue a classificação para a Libertadores, e foi justamente a queda na pré-Libertadores contra o Barcelona que aumentou demais a pressão por uma demissão para agora. Esqueçam essa história de dispensa. Ramon Dias vai continuar apesar desse discurso que coloca dúvida sobre seu futuro. Ramon não vai pedir demissão, nem vai abrir mão do bom dinheiro que tem para receber daqui até dezembro, quando se encerra seu contrato. A pressão pela demissão dele certamente diminui e agora há prazo e tempo para que ele continue tocando o projeto. Só para completar, queria colocar mais declarações de participantes dessa competição. O Ramon Dias diz o seguinte depois do jogo: estou muito feliz. No momento em que cheguei era uma situação difícil. Tiramos o time do rebaixamento e em 6 meses saímos campeões. Só tenho a agradecer. Mais algumas curiosidades sobre esse título paulista. Com a conquista, Memphis Depay garante seu terceiro bônus desde que foi contratado pelo Corinthians. Ele vai ganhar 4 milhões e 700 mil reais de prêmio pelo título. O contrato prevê 4 milhões e 700 mil para cada taça. Ele também já havia assegurado 1,5 milhão de bônus quando bateu 15 participações em gol e mais 1,5 milhão de bônus quando completou 20 participações em gol. A última história curiosa que eu queria dividir com vocês é sobre Matheus Bidu, que saiu do estádio diretamente para o hospital, onde foi acompanhar o nascimento do seu filho. A esposa grávida dá à luz nessa sexta-feira. É isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão neste sábado. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar também o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui, beleza? Dá essa moral aí. Muito obrigada. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau, viu?